Olá, bom dia, ou boa tarde, neste caso, Mónica Paula. Consegue-me explicar como é que foi para os Estados Unidos e como é que chegou a ser cantora, a ter esse gostinho pela música? Olá, João. Barato, obrigado por esta oportunidade, que assim posso contatar com as pessoas através do teu programa no YouTube. E obrigado. Contestando à tua pergunta, eu te digo que desde os 14 anos que canto. Entrei na música aos 14 anos por a mão do grande acordeonista Isidro Batista. Nos conhecemos e ele me lançou na vida artística. Tive a oportunidade de, durante 10 anos, de correr todos os países de imigrantes. Foi maravilhoso, só que por infelicidade ele morreu. Ele faleceu e eu fiquei praticamente sozinha, porque nós tínhamos o conjunto, ele acompanhava-me, eu estava só dentro daquele mundo, fiquei de certa maneira sozinha, mas através dos conhecimentos que tive, das grandes digressões que fiz, tive a oportunidade de nos Estados Unidos me contratarem para ir fazer a inauguração de um restaurante, que era a Pipa do Fininho e hoje é os Chiapas, restaurante. Então aí estive 6 meses a cantar e adorei, quer dizer, ganhei força e ganhei coragem que podia trabalhar sozinha. E a partir daí depois começaram a surgir os contratos outra vez, só tinha que ter músicos quando ia cantar aos países, eles arranjavam as orquestras, o músico para me acompanhar. E voltei aos Estados Unidos como 2 ou 3 vezes, a França, sozinha, a fazer o show. Depois, em 1985, quase para 86, fui fazer outro show aos Estados Unidos para outro restaurante com um contrato de 6 meses. Conheci lá um sujeito simpático que nos enamorámos e me casei lá. Ao me casar lá, pensei, bem, vou mudar de vida, vou andar a viajar por todo lado a cantar e vou ficar aqui, vou ter uma família, não? Nasceu o meu filho, mas eu sempre com a ideia de nunca deixar a música. Então comprei um restaurante lá nos Estados Unidos que se chamava Lisboa Antiga, em New Jersey, na cidade de Elizabeth. Comprei um restaurante e aí todos os fins de semana eu fazia o meu show, contratava outros artistas da comunidade para lá irem. Isto durante 8 anos, 9. Depois surgiu o problema, comecei a desentender por razões com o meu ex-marido e houve um divórcio. E quando é um divórcio, sabes, tudo se parte. Tudo se parte. Parte-se a família, parte-se os negócios, parte-se o dinheiro, parte-se a casa, tudo fica partido. Então aí o restaurante teve que ser vendido para dividir em partes, não? Aí fiquei eu outra vez, e agora é que vou fazer? Eu não tenho restaurante, tenho o meu filho, tenho que começar, o meu filho tinha 8 anos nessa altura, tenho que pensar o que é que vou fazer, simplesmente a trabalhar. Então o que é que fiz? Bem, aqui é necessário seguros, já não tenho. O dinheiro que fiquei pode-se gastar e depois não tenho mais dinheiro. Tenho que arranjar um trabalho, porque tenho que ter seguros para mim, para o meu filho, e o dinheiro não vai dar para... Os seguros são caros, pessoalmente, para tu teres um seguro privado, é uma fortuna. Então eu, como tinha um curso ligeiro de enfermagem que tinha feito aqui em Portugal, antes de começar a viajar, e lá me deram a facilidade de seguir esse curso, um curso de 1 ano, para tirar o curso de ajudante de enfermeira, de 1 ano. Então comecei a tirar esse. Então, como te estava a dizer, tive que tirar um curso que me durou como 1 ano e tirei o curso de ajudante de enfermeira, ajudante nurse, e comecei a trabalhar para o governo, para a Medicare, para a Medicaid, para privados, para todos nos hospitais, em nurse homes, em casas onde te mandam, tens que ir trabalhar. E
assim que eu me estabilizei, depois com o meu filho sozinha, já num apartamento, não, os dois, eu comecei de novo a pensar na vida artística, que não a podia deixar, que esse era o grande amor da minha vida. O meu filho estava em primeiro lugar, em segundo passou a ser a vida artística. Enquanto nos primeiros anos da minha vida artística, a minha vida artística era o primeiro e o resto era o segundo. O meu filho passou a ser o primeiro e a vida artística o segundo. Então comecei a viajar todos os anos a Portugal, nessa altura, quando ele tinha 8 anos, sempre a falar a ele, a falar português, sempre a ensinar-lhe o português, as duas línguas, vinhamos a Portugal todos os anos. Eu aproveitava para gravar cá em Portugal, com as etiquetas que nessa altura estavam a funcionar, que era a Discossete, que era o Orfeu. Que era da Helena Cardinal. Da Helena Cardinal, sim, muito simpática, adorava a Helena. Fiz um contrato com ela por 5 anos, gravaram umas tantos discos e cassetes que havia naquele tempo. Na altura, as ditas cassetes. As ditas cassetes. Então eu sempre tive o dom que Deus me deu de fazer as minhas músicas, as minhas letras, adoro fazer, escrever e compor. Eu trazia as letras e as músicas. O Pedro, nessa altura o Pedro trabalhava na Discossete também, ele orquestrava, ele fazia os arranjos. E assim, durante 5 anos do contrato que tive com a Helena, correu tudo perfeitamente bem. Depois voltei para os Estados Unidos, o meu filho já tinha a idade de ir para a universidade. E como é que é uma portuguesa nos Estados Unidos? Ui, não uma é cantora portuguesa nos Estados Unidos? Não Unidos? É fácil, não foi fácil. Foi muito difícil porque tive que ajustar as duas coisas, as três. Um casamento que falhou, o meu restaurante que eu perdi, mas a única coisa que... O grande problema dos divórcios é que os negócios podiam continuar e metade cada um. Mas é uma guerra, é uma guerra. Há pessoas que preferem destruir do que dar. Como, por exemplo, no meu caso, ele sabia que o meu amor era aquele restaurante e então ele tentou tudo para destruir e destruiu. Nós temos cá empresas, por exemplo, do grupo Amorim, que o dono morreu, mas os filhos não quiseram dividir o património. Porque o património junto é que lhes dava financeiramente o sustento. É que lhes sustentava o nome, pois, e o lugar onde estavam. Que repartissem o património já não dava. Já não dava. Eu quis que o meu ex-marido tivesse sido compreensivo, mas quando tu tens uma obsessão por uma pessoa e uns ciúmes tão grandes, que tu queres ver a pessoa longe e destruída, pronto. É um amor que não te dá para elevar a pessoa. O chamado amor platónico. Exato. Então foi isso que passou, mas eu consegui, foi uma luta grande, consegui ultrapassar isso, já te disse, que o trabalho, sou uma lutadora e quando quero uma coisa, eu vou até ao fim e luto e não me destroem assim à primeira. Então depois o meu filho já foi para a universidade, foi para a Flórida, eu já tive mais tempo livre, já ele estava criado, já o tinha educado, a universidade já ele estava um homenzinho, com 18 anos, já sabia o que é que devia fazer e não. Lá tens uma vantagem que lá, mesmo que não tenhas dinheiro na América, o governo paga, tiras longe, que depois os pagas quando te graduares e isso tens que pagar para trás. Mas tens a oportunidade de formar naquilo que realmente tu queres. Sim, é a medida certa que o Estado paga até aquilo para tu te formares, que é para depois devolveres à própria sociedade. Acho perfeito, acho perfeito. Também ele se graduou, tirou uma data de cursos, graças a Deus, se portou bem, como um rapaz, nunca tive problemas com ele, noutros assuntos, sempre mantê-lo direito, e eu fiquei com o meu tempo livre, trabalhando, mas já estava mais a respirar fundo, já fiz o meu trabalho como mãe, agora vou tomar conta de mim naquilo que eu gosto outra vez. Regressei outra vez à música, mais dentro da comunidade portuguesas lá nos Estados Unidos, porque vires aqui uma vez ao ano é pouco. Como é que é a comunidade portuguesa lá? Eles são acessíveis aos próprios portugueses ou são melhor tratados pelos americanos do que pelos portugueses? Como é que funciona a comunidade portuguesa lá? Não, eu adoro os portugueses. Eu adoro os portugueses, Ângelo, porque é a tua língua materna que tu te identificas. Tu podes dizer, por mais que aprendas o inglês, quando não nasces lá,
nunca estás dentro daquelas palavras que eles também têm, como nós temos aqui, os trocadilhos e estas coisas, e aí eu já me perco, já não entendo. Mas se nós formos a ver, nós temos portugueses em vários pontos da estrutura e da máquina do Estado americano, não? Oh sim, claro, nós temos portugueses, graças a Deus, já metidos em todos os sistemas do sistema americano. A Casa Branca, eu já vi na Casa Branca, o Ministro da Indústria e Economia, o que era então, também... lembra-te, o Gutierrez é o Presidente das Nações Unidas, não? Não estou falando dentro da máquina, dentro da própria máquina americana. Já estão portugueses também. Filhos de portugueses, são muito... Mais, claro, os filhos dos portugueses, que são portugueses, os portugueses foram para lá há 40, 50 anos, esses não tiveram possibilidades, porque não, mas os filhos e os netos, esses sim porque já quem estão... nasce lá, dependendo da origem, já é americano. Já é americano, claro, não importa, desde que nasces dentro dos Estados Unidos, és americano. E queriam acabar com essa lei, por causa dos imigrantes que entram do South América, não conseguiram ainda finalizar isso, porque os pais são imigrantes ilegais, os que entram ilegais, mas as crianças não têm culpa, não é? As crianças nascem lá, não têm culpa. Até hoje, que eu sei, ainda não mudou a lei, querem-na mudar. Mas no meu caso, o meu filho, eu nunca fui ilegal, porque me casei com um americano, fiquei legal. O pai era americano, era legal. Então aí já não há problema nenhum. O problema é quando vêm mães grávidas que passam a fronteira, os pais, os dois são ilegais, passam a fronteira. É isso que o governo estava a discutir, se as crianças seriam americanas ou não. E isso é um assunto que ainda não está bem resolvido e bem esclarecido. Mas eu gosto muito dos portugueses nos Estados Unidos. Como é que o governo americano trata os portugueses e os imigrantes? Será melhor na altura Trump, na altura Biden, na altura de republicanos nós temos tido republicanos presidentes e democratas presidentes. Mas eu estou há 30 anos lá, nestes 30 anos passou Reagan, passou Bush. Sim, mas para ti qual foi até hoje o melhor presidente? Para mim, o Ronald Reagan. Ronald Reagan, republicano, foi o melhor até hoje. Ultimamente, que estava o presidente Trump, antes do Obama, eu, para mim, gostei mais do Trump, da maneira que ele queria dirigir o país, porque a gente sabe que na política ninguém está de acordo. Uns são democratas, outros são republicanos, outros são anarquistas, outros são liberais, mas aquele país é dominado por republicanos e democratas. Agora, o meu ponto é que os republicanos, quanto a mim, são mais patriotas, amam a sua terra, amam a América. Os democratas, alguns são exatamente também, mas está infiltrado muita gente que não é na realidade democrata, que é na realidade outros partidos de esquerda que se metem no Partido Democrata. E isso é que muita gente não vê, e é isso que muita gente não entende, quando foi o problema do presidente Trump, que eu votei no Trump, não votei nos democratas, exatamente, não porque eram democratas, exatamente porque sabia que estava gente infiltrada que não era democrata. Esse é o problema. Muita gente não gostou do Trump, I'm sorry, eu gostei do Trump. Como é que funciona a embaixada e os consulados dos Estados Unidos? Funcionam bem? Funcionam mais ou menos? Como é que é? Ora bem, depende do Estado. Onde está a concentração de portugueses, por exemplo, em New Jersey, é uma grande concentração de portugueses, o consulado trabalha perfeitamente. Onde o meu filho vive, na Flórida, quando foi estudar, casou-se lá, e por aquilo que eu sei, enquanto esteve o Dr. César Passos, estava tudo muito bem organizado. Saiu, não há ordem para tu teres um consulado, não há consulado para que tu possas ter um problema, resolvê-lo como deve ser. Não está. Em Washington DC, está a nossa embaixada portuguesa em Washington DC, também tenho conhecimento que trabalham muitíssimo bem e que estão bem. Mas há muitos outros sítios onde há portugueses, noutros estados, que não têm acesso a um consulado. E como é que funcionam as associações portuguesas e as casas de Portugal nos Estados Unidos?
Oh, isso trabalha perfeitamente, porque nós os portugueses somos, por natureza, adoramos o que é português. E os clubes têm todos uma organização e todos se dão bem uns com os outros, sabes? Vai um presidente de um clube ao outro, quando há festa vai outro do outro. Não há rivalidades, não há rivalidades. É isso que a Promo Portugal quer fazer aqui, quer levar a cultura portuguesa ao mundo e aquilo que se faz na comunidade portuguesa também ao mundo. Mas como é que é a nível de divulgação das músicas portuguesas, dos produtos portugueses nos Estados Unidos? Há grandes empresas, há grandes impérios? Há grandes impérios de importação. Pelo menos no estado de New Jersey temos a companhia Seabras, que são os maiores importadores de artigos portugueses, desde tudo, desde taxas de barro até à comida, tem tudo. É claro, não podem ter tudo que existe em Portugal, mas têm de tudo um pouquinho de que é português. Esses são uns grandes senhores e uns grandes importadores. Os produtos que consomos em casa são típicos portugueses? Quase todos, quase tudo é português. Mas o que é que mais gostas aqui da gastronomia? Aqui ou lá? Não, lá. Lá da sardinha, quando chega a sardinha, quando o bacalhau, até as conservas. E queijos, tens lá? Tenho o quê? Queijos. Queijos, sim, eles fazem lá. Depois há as coisas que não vão importadas, como o queijo fresco, que os portugueses, o pão, que é feito lá por portugueses, padarias portuguesas. Os Mas o queijo da Serra, por exemplo, chega lá? Chega lá, os Seabras têm toda a qualidade de queijo da Serra. Não tens, o meu filho está na Flórida e os Seabras têm um armazém também na Flórida e o meu filho ficou todo contente porque pode ir aos Seabras comprar a comida portuguesa, chouriço, quando está com saudade. É o tal mercado da saudade. É um mercado da saudade, da saudade. E graças a Deus que temos isso, porque é a única maneira que nós nos sentimos quando fazemos festas, é comer tudo aquilo que é português. Mas lá, aquilo que a gente estava a falar há bocado, porquê que muitos dos imigrantes, ou dos filhos de imigrantes, não se registaram nos consulados e não querem que os filhos, às vezes, será por preguiça, será por o quê? Distração, eu penso, porque a lei que saiu nova é que se és filho de português ou neto de português, tens o direito de ter o teu passaporte português. Essa lei saiu há 2 anos. Por acaso foi o deputado Paulo Porto e o Paulo Pisco também tiveram dentro dessa lei. Aqui a Rádio Promo Portugal já teve uma entrevista com o deputado Paulo Porto sobre a nova lei da imigração. Eu fiquei muito contente com essa decisão, porque havia filhos que eram filhos de mãe portuguesa ou de pai que não era português. Não, é porque a antiga lei dava que quando tinham mais de 18 anos era mais complicado eles pedirem a residência, a própria nacionalidade e tudo, mas agora com a nova lei já não tem esse problema. Não tem esse problema, a qualquer idade podes fazer português desde que a tua mãe ou o teu pai seja português, e se és neto também de uma portuguesa ou de um português, também te podes fazer cidadão português. Maravilhoso, porque assim somos mais e somos mais. Mas porquê é que achas que os portugueses no mundo muitas vezes não se inscrevem? Porque é falta de... se ambientam à sociedade americana, às crianças, não é? Quando chegam aos 30 anos já casaram também com... as raças estão misturadas atualmente, antes era portuguesa com portuguesa, italiana com italiano, não, agora está tudo misturado. E depois é um descuido, mas depois quando têm um problema e querem viajar a Portugal, como agora é esta pandemia que apareceu, e se não és português não podes entrar nos Estados Unidos com esta política que há, então, ou não podes ir para a Europa, porque também não podes viajar à Europa. Então agora houve muitos que se fizeram filhos de portugueses, que se fizeram americanos, que se fizeram portugueses também, sendo americano e português. É uma consciência agora que eu penso que esta pandemia veio fazer muita gente nacionalizar-se. Muitas vezes eles querem o direito, mas não querem a obrigação. Não porque a intenção crítica-se o Estado português, por isto, por aquilo, por aquilo outro. Mas não se esquecendo uma coisa que ainda está muito enraizada, nós temos 10 milhões. Não. Nós temos uma média de mais de 150 milhões, porque entre gerações
Exato, exato. Também são portugueses. Também são portugueses, também são portugueses. E muitas esses vezes... não estão contados, lá está, não estão contados. Os filhos e os netos dos portugueses não estão contados. Por isso, nós fomos a ver, temos mais de 150 milhões de portugueses. Só em New Jersey temos contados, isto está há 10 anos atrás, 80 milhões. Agora, esses 80 milhões que estão registados já, tiveram filhos, tiveram netos, como fizeram mais 80 milhões. E é então, isso... esses não estão contados ainda. Mas é isso que se tem que convidar todos os portugueses que vivem por esse mundo afora. Não custa nada, é só se registarem nos consulados. Exatamente. Para poderem usufruir dos seus direitos e deveres, de tudo isso. Exatamente, estou de acordo contigo, Ângelo. Quando chegar à altura de eleger, é porque se nós formos a ver, e se a comunidade portuguesa quisesse, conseguia eleger quase um governo. Yeah. A língua portuguesa está previsto estar no 3º lugar das línguas mundiais. Sim, porque só no Brasil são 215 milhões. E a África toda, temos exatamente, a África toda que fala português também. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Índia, Goa, por aí afora, já não falamos no Macau, que em Macau ainda falam português. Timor-Leste. Na Índia, Macau, aí não sei se acabaram. Goa, Macau ainda há muita gente a falar português. Muita mas em Timor-Leste... agora é a situação, o que nós, portugueses, podíamos fazer muito mais é que se nós tivermos a comunidade portuguesa a consumir produtos portugueses, nós não precisávamos basicamente mais ninguém. Não precisamos, basta todos consumirem. Porque, no mínimo, esses 150 milhões a consumir produtos portugueses... É uma grande exportação de Portugal para lá, e Portugal precisa disso. Não, mas Portugal precisa de exportar, Portugal precisa do turismo. E uma coisa que está nos Estados Unidos, que agora fiquei muito contente, é que puseram enaltecer mais a língua portuguesa. E temos lá o Dr. José Carlos Adão, uma pessoa que é extremamente amável, extremamente trabalhador. Ele vai visitar todas as escolas portuguesas nos Estados Unidos, ele dá livros, arranja livros. Como é que se pode aprender inglês, por exemplo, se eu for daqui para os Estados Unidos ou não saiba o inglês, há cursos gratuitos de inglês? Gratuitos, não sei. Gratuitos quer dizer do Estado? Não há. Ou a embaixada também não... Não conheço. Não conheço. E as associações também não fazem isso? Para inglês não, fazem para aprender português. Só para aprender português? Para inglês não senhor. Quer dizer, os filhos dos imigrantes... Eles têm o inglês grátis nas escolas públicas. Não, mas, por exemplo, estou a falar... Pessoas adultas. Por exemplo, se eu for para lá, o inglês correto, às vezes é um bocado mais complicado. Não tens... grátis não, tens que pagar para que aprendas. Não há bolsas que eu posso... Se existe, eu desconheço. Por exemplo, a faculdade de Oxford, às vezes tão renomeada... não te dá nada grátis. Não dá nada grátis. E uma das coisas que se fala muito aqui, que às vezes é os politiqueiros, como é que é a saúde nos Estados Unidos? Pois a saúde tem estado muito bem. Não, mas quem não tiver seguro também tem saúde? Tem o seguro do governo. E são bem tratados. Tem exame Medicaid, que está milhões de pessoas na Medicaid. Não, porque cá muitas vezes os politiqueiros falam que a quem não tiver saúde morre. Aqui? Não, nos Estados Unidos. Mentira. É uma pura mentira. Porque são os que melhor saúde têm, melhor atenção têm, grátis. São as pessoas pobres. Não podes ter dinheiro no banco, não podes ter mais de $1.900 no banco, nem podes ter casa tua para ter todos esses direitos. Eu sei, de concreto, que trabalho nesse campo de saúde. Então, se és pobre, não te falta comida, te vão entregar a comida à casa, tens enfermeiras, tens doutores, os doutores não vão a casa, mas as enfermeiras sim vão a casa. Hospitais não pagas nada, isso é uma pura mentira. A América tem o melhor de saúde para os seus habitantes, para as pessoas pobres. Agora, se
trabalhas, tens o teu ordenado, toda a gente quer ter mais de $1.900 no banco, não é? E que tem todos os sonhos de ter a sua casa. Aí estás mal porque tens que pagar. Ou o seguro paga. Mas é que geralmente essas pessoas têm seguro de saúde, não? Todos que trabalham têm que ter seguro. Todas as companhias são obrigadas a dar seguro. Quem tem mais de 5 empregados já tem que ter seguro. Então quer dizer que esse seguro também dá para pessoal? Exato. Isso, estás assegurado. Estás assegurado. E como é que é a educação nos Estados Unidos? A educação esplêndida. Porque é que eu fiquei nos Estados Unidos e não voltei para Portugal? Porque entendi e tinha consciência que o meu filho tinha mais oportunidade nos Estados Unidos de ser um grande homem do que vir a Portugal, porque eu não tinha dinheiro para lhe pagar uma educação aqui. E lá, terminas a escola secundária, o liceu, vais para a universidade, se queres seguir a carreira universitária, o governo paga tudo, dá-te tudo grátis. Os portugueses que estiverem legalizados lá têm os mesmos direitos que os americanos? Sim, os legais sim. Sim, os legais, que tiverem emprego, tiverem... os legais têm o seu cartão verde, eles já são cidadãos americanos, que fizeram, não são americanos, mas se fizeram cidadãos americanos, têm os mesmos direitos que os americanos. Não há excesso, não há diferença. Não há diferença? Não há diferença. Qualquer... Não há diferença. Até como é que os ilegais conseguem ter acesso à saúde? Porque abriram agora, ultimamente, e houve um grande debate sobre isso, porque há alguns ilegais que já estão na América, há pessoas há 20 anos na América, ilegais, nunca conseguiram arranjar os seus papéis, não sei porquê, porque tens de casar-te com alguém que seja americano, que seja legal, ou tens que arranjar um trabalho que seja necessário para os Estados Unidos, que os outros não façam, e tem sido um grande problema. Esses ilegais já estão há tantos anos nos Estados Unidos. Veio uma lei em que os votos vieram para que essas pessoas fossem auxiliadas igual como um legal, atualmente. Então, mas havia o debate que eles não pagam taxas, não pagam impostos, e nós, os legais, pagamos impostos e grandes impostos, não são pequenos, são bastante grandes, e havia esse debate aí. Então que o governo americano, se tu descontas, mesmo ilegal, se fazes as tuas taxas ao fim do ano, te dão um número, tens o teu número. Agora o debate é essas pessoas que pagaram impostos durante 15 e 20 anos, que estão lá ilegais, mas sempre pagaram os seus impostos, que os façam legais. Eu aí acho completamente justo. Completamente justo. Então como é que o Estado recebe impostos? Não se interessa de onde vem, não? Dá-te o número. Sabe que não tens o Social Security, mas tens o número de pagar os impostos. Tens que guardar esse número. Agora, quando vier a lei de fazê-los legais, eles apresentam esse número e têm os seus papéis. Eu pessoalmente acho que essas pessoas mereciam ter o cartão verde, ficarem legais. Uma coisa, Mónica Paula, como é que agora um português que quiser ir para os Estados Unidos viver, o que é que ele precisa? Ilegal? Sim. Bem, precisa ter alguém lá que oriente, em primeiro lugar. Está ilegal, precisa ter lá família para arranjar. Não quer dizer, o português está bem visto em todo o mundo, como trabalhador, como sério, está bem visto, embora pode haver um caso ou outro que isso não... Sim, isso está em todo o mundo. Em todo o mundo, mas normal, o português é bem visto nos Estados Unidos, como sério, como trabalhador, como honesto. Se tiver uma pessoa de família lá, pois sempre vai conseguir arranjar trabalho. Porque há muito trabalho na construção, há muito trabalho... Agora, por causa da pandemia, não, mas restaurantes era o número 1 para dar emprego às pessoas que chegavam de Portugal. E se tem uma pessoa de família que o oriente, não tem problema nenhum. Tem que ter uma pessoa de família lá, ou um amigo, mas os amigos às vezes não são muito de fiar. Uma pessoa de família. Quer dizer, que lhe deu o primeiro suporte. Que lhe deu o primeiro suporte, exatamente. E isso consegue sobreviver e consegue, se quiser vingar nos Estados Unidos. Se quiser vingar,
vai vingar, se for honesto, como te digo, quase todos vingam nos Estados Unidos, a não ser que te ponhas a beber, sejas um bêbado, um drogado ou que não queiras trabalhar, isso ninguém vai vingar, não? Mas sim, o português... Como é que viveram lá em tempos de pandemia, porque há estados que fecharam, o próprio governo financiou isso? É engraçado isso, isso está bem giro, que não tem graça nenhuma, mas porque olha, a minha máscara, andar de máscara não me dá nenhum prazer, odeio a máscara. Não, mas estou a falar a nível de, porque se as pessoas ficaram em casa... As pessoas ficaram, fechou tudo, menos alguns estados que não fecharam, houve estados que não fecharam. Nova Iorque, que se tu vias Nova Iorque nas películas, aquilo era milhões e milhões de gente todos os dias lá. Ficou cidade fantasma, porque o mayor de Nova Iorque e o governador... Sim, mas ele teve que financiar as pessoas, não? Financiar, as pessoas que deixaram, que não perderam os trabalhos, recebiam tanto ao mês. Quanto é que achas que uma pessoa recebia ao mês lá? Que conseguisse viver? Achas que a pessoa conseguia viver? Teve muito tempo a receber do Fundo de Desemprego, que é 3 partes do ordenado, não? 3 partes do seu ordenado. Muitos deixaram de pagar rendas de casa. O governo disse, não paguem renda de casa. Então, não isto estou a falar na massa trabalhadora, não pagavam renda de casa, recebiam 3 partes do ordenado. Então quem é que pagava a renda da casa? Ainda hoje está isso por resolver, São como 2 anos de renda de casa que agora o governo está a dizer que vai pagar aos proprietários. E quando era de bancos? Como é que isso... De quê? De bancos. De banhos? Bancos. De bancos. De bancos, os bancos ficaram à espera, porque as pessoas... Tu tens um prédio, tens 4 apartamentos alugados, eles não te pagam, tu também não podes pagar. Se tens a casa a pagar ao banco, tu também não podes pagar ao banco. Mas o banco não podia fazer nada. O banco não podia fazer nada, absolutamente. O que eles vão fazer é... voltar os meses atrás. Isso são contas bancárias que eu não entendo muito bem. Quero voltar atrás e ficarem com a mesma dívida, mas com os pontos. É contas bancárias que eu não finanças eu não entendo. Não estava a falar por causa de... Mas agora já meteram que os proprietários podem agora inscrever-se no programa que receberem o dinheiro. O governo vai dar o dinheiro atrasado das rendas que eles não pagaram. Mas vai chegar a um ponto que agora eles têm que começar a pagar as rendas, não é? Sim, isso é certinho. É certinho. Não, mas voltam a ter o ordenado que... Mas voltam a trabalhar e ter o seu ordenado. E ter o ordenado que já tinham. Mas agora também há o problema do teletrabalho em casa. Pessoas habituaram-se e também muitos também já não querem trabalhar para as oficinas. Isso é... Há falta de mão de obra. Agora que abriu o New Jersey, a Flórida nunca fechou. O estado da Flórida nunca fechou as portas. Sempre teve normal. Isto queria-te falar da crise. Nova Iorque fechou e New Jersey fechou. Então, como se admite que a população de Nova Iorque ronda para a população do estado da Flórida? O estado da Flórida, sem nunca ter fechado, tinha os mesmos casos de morte que tinha Nova Iorque fechado. Sim, mas isso foi mais um negócio do que outra coisa.